Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, nós estamos aqui dando continuação a nossos julgamentos aqui no dia 25 de agosto de 2020. Agora vamos iniciar a pauta da tarde. Ficaram alguns processos pendentes de julgamento da manhã e, ao final, terminando essa nossa pauta da tarde, nós vamos resgatar esses processos e vamos fazer o julgamento. O processo, eu vou então só aqui trazer, registrar a presença dos conselheiros, que estão todos aqui, conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo Milton, que está substituindo a conselheira Ana Paula, que teve um problema de saúde, não pôde comparecer, conselheira Rita e eu, conselheira Maria Helena, que estou presidindo a sessão. Então, vamos começar agora o primeiro processo da pauta. Seria o processo número 35, mas ele foi retirado de pauta, tendo em vista que o valor estava superior ao valor permitido nessa pauta. De número 36 da pauta, que seria da relatoria da conselheira Ana Paula, foi retirado pela ausência da relatora. E tem o processo 37 também, foi retirado de pauta. Aí, então, teríamos o processo 38, só dizendo os interessados aqui, o primeiro processo era Unibanco Corretora de Valores Imobiliários e Câmbio, S.A., os dois da conselheira Ana Paula, Objeto Brasil Confecções, os dois do mesmo contribuinte. O 38, da conselheira Rita Cargil, foi retirado da pauta a pedido das partes. Depois, então, passamos para o número 39 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício Righetti, Fraumar Construções Limitada. Podemos, então, começar, conselheiro Maurício? Está sem voz. Conselheiro Maurício está sem voz, está com o microfone desligado. Desculpa, presidente. Esse aqui é um recurso sujeito passivo, né? Vamos lá direto para o voto, que no voto eu procuro explicar direitinho aqui. O recurso tempestivo, nesse sentido, passa a análise dos demais requisitos de admissibilidade, né? Como já relatado, o recurso teve segmento admitido para que fosse discutida a matéria aferição indireta. O acordo bem gastado foi assim ambientado e foi devida apreciação da Câmara Superior. A decisão foi no seguinte sentido: foi negar provimento ao recurso, nos termos do voto relator. Do conhecimento, o acordo recorrido, formalizado por meio de relator designado DOC, firmou o entendimento de que a decisão e o lançamento foram constituídos de forma motivada e demonstrada, não apresentando vícios aparentes. Inclusive, a aferição indireta para o lançamento foi realizada mediante critérios estabelecidos de forma clara e padronizada pela IN3 da SRP, Ministério da Previdência, ou seja, atendeu o disposto nos artigos 33 e 37 de 2212, vigentes à época, bem como o artigo 152 do CTN. Ou seja, a turma entendeu, por unanimidade de votos, que a aferição indireta, à luz do que constou dos autos, teria sido realizada mediante critérios estabelecidos de forma clara e padronizada, bem como teria atendido o disposto nos artigos 33 e 37. Além de outras palavras, essa foi a valoração da turma acerca dos fatos e provas dos autos. Insta observar que a mesma turma havia convertido o julgamento anterior em diligência com o fim de apurar eventuais inconsistências materiais nas bases de cálculo adotadas. Não me parece que teria havido qualquer insurgência ou consideração acerca do motivo utilizado para a aferição indireta. Confira-se. Contudo, a decisão ao apreciar a alegação de diferenças de apuração da base de cálculo, apenas analisou a questão legal, deixando de diligenciar sobre as diferenças apontadas claramente pela parte, inclusive com a apresentação dos documentos. O objetivo de tal conversão seria a obtenção de manifestação por parte da autoridade lançadora sobre o confronto informado, sobre o confronto, informação a informação que fundamentou o lançamento com a documentação trazida pela recorrente. A negativa de tal diligência pode incorrer em ofensa ao princípio de verdade material. É de destacar que o autuante noticiou que a recorrente não teria apresentado os livros de área e razão referentes ao período de janeiro de 98 a dezembro de 2006, ou, opcionalmente, o livro caixa e registro de inventário, já que era optante pela tributação com base no lucro presumido.
que era facultativa, né, uma coisa ou outra. Né? Tal fato teria motivado a adoção da técnica de aferição indireta para o levantamento da base de cálculo, que tomou como parâmetro o valor das notas fiscais, valor constante da RT do CREA ou pela área construída e padrão da obra. O próprio recorrente, seu recurso ordinário, após reafirmar que o fiscal autuante teria argumentado que a não apresentação ou fiscalização dos livros diários em razão referente ao período de janeiro de 98 a 96 teria dado asa ao lançamento dos referidos créditos tributários com a utilização de método de aferição direta, não foi capaz de contrapor tal afirmação, é dizer, não se prestou sequer a afirmar em sentido contrário. Perceba-se que a motivação para a aferição direta não se confunde com o acerto ou desacerto dos parâmetros então adotados. Prosseguindo, de sua vez, o acordo no paradigma tal assentou que a mera existência de irregularidades na cita contábil do contribuinte não autoriza por si só a aferição indireta das contribuições, quando o fisco não demonstra que houve sonegação de documentos ou que os elementos apresentados não refletem a real remuneração paga aos segurados a serviço da empresa. Navegando pelo voto condutor do paradigmático, notam-se os exatos termos do que foi lá enfrentado, a deficiência ou não da contabilidade apresentada na aferição indireta. Veja-se, o sujeito passivo asseverou que não há justificativa legal para a desconsideração de sua contabilidade, de modo que não deve prevalecer o arbitramento das contribuições lançadas, além de que não houve recusa em apresentar todos os elementos requeridos pela autoridade fiscal. Nesse contexto, o despacho prévio de admissibilidade, antes de dar seguimento à matéria, aduziu que, segundo o recorrente, teriam sido constituídas contribuições previdenciárias mediante aferição indireta, arbitramento, em virtude de suposta falta de merecimento de fé de documentação pelo contribuinte, bem como pela suposta ausência de entrega de documentos pelo sujeito passivo. Com isso, a partir dessa premissa equivocada, identificou-se a divergência da seguinte forma. Quando no acordo no paradigma, o colegiado entende que o colegiado entende que para a utilização do instrumento de aferição indireta são necessários pressupostos, quais sejam, não tenha como se valer de outros meios para recompor o momento do fato gerador e obter os dados necessários ao cálculo do valor correspondente ao crédito tributário, no acordo recorrido, concluiu-se apenas que o lançamento foi realizado mediante critérios estabelecidos de forma clara e padronizada pela AN tal, e que entendeu o disposto no artigo 33 vigentes à época, bem como o artigo 42 do CTN. Ora, a não apresentação de seus livros contábeis não se confunde com a sua apresentação deficiente. São situações fáticas distintas. A falta de merecimento e fé, tal como no recurso, e a ausência de entrega de documentos, expressões utilizadas pelo recorrente, referem-se ao procedimento de levantamento das bases de cálculo, que poderiam, no máximo, denunciar um eventual desacerto no aspecto quantitativo da base de cálculo utilizada, e não, definitivamente, não, a motivação utilizada para a tomada da decisão de arbitramento. Como dito acima, enquanto neste caso a motivação para a aferição indireta teria sido a não apresentação dos livros, no paradigma, a deficiência da contabilidade. Nesse rumo, dada a ausência de similitude fática, não vejo como demonstrada a divergência a ser dirimida por esta turma e, em razão do exposto, estou não conhecendo do recurso, presidente. Porque aqui, eu entendi, houve duas discussões. A primeira é com relação à motivação para o arbitramento. Depois, a segunda, seriam os critérios adotados para quantificar a base de cálculo. Né? Com relação à primeira, que é a discussão, a matéria controversa aqui, né? se a não apresentação de livros seria suficiente para arbitrar, o paradigma está dizendo que houve apresentação de livro, o que se discutiu lá era se os livros apresentados de forma deficiente, tal como teria sido feito lá, seria suficiente para arbitrar. Assim, em outras palavras, não dá para afirmar se aquele colegiado paradigma, diante da mesma situação em que não teria havido a apresentação de livros, teria dado provimento ao recurso do contribuinte e afastado o arbitramento, né, a aferição indireta. Né? Daí eu concluí aqui que são situações importantes, são distintas, né? E que não se prestam a demonstrar divergência, interpretação, eventual decisão em sentido contrário entre uma e outra, né? Está sem áudio, presidente. Sem áudio, presidente. Eu tiro para não atrapalhar quando o pessoal está falando.
Podemos, então, passar os votos? O conselheiro, então, não... Eu tenho só uma só porque eu estava terminando de abrir aqui. Mas no recorrido ele apresenta também, mas era irregular. Sim, no recorrido ele apresenta. Inclusive a discussão é essa, se aquela irregularidade lá seria suficiente para poder arbitrar, né, o lançamento. E nesse aqui, pelos excertos dos julgados aqui do lançamento, não teria havido apresentação do livro, né? Não apresentou razão e diário, nem o caixa e o inventário, né? Que era uma coisa ou outra para arbitrar. É só um acórdão paradigma, não é esse 2401? Deixa eu ver se possivelmente foi um só. Deixa eu... Porque você coloca no seu voto, eu não abri não, tá? Por isso que eu estou te perguntando. Não abri o paradigma. Que você coloca lá um parágrafo, fala, prosseguindo Fraumar Construções, né? Sim. O acórdão paradigma 2401003885 assentou que a mera existência de irregularidade na escrita contábil do contribuinte não autoriza por si só a aferição indireta das contribuições, quando o fisco não demonstra que houve sonegação de documentos ou que os elementos apresentados não refletem a real remuneração paga aos segurados a serviço da empresa. Então, parece que ele também apresentou. Não, no paradigma, no recorrido... Isso. No recorrido que ele não teria apresentado. Aqui é destacar que o autuante noticiou que a recorrente não teria apresentado os livros diário e razão referentes ao período de janeiro de 2006, opcionalmente os livros caixa e livros de inventário, já que era optante pela tributação com base no presumido. Tal fato teria motivado a adoção da pressão direta para o levantamento da base de cálculo, que tomou como parâmetro das notas fiscais, valores constantes RT, CREA, ou pela área construída e padrão da obra. O próprio recorrente do recurso ordinário pode afirmar que o fiscal atuante teria argumentado que na apresentação e seleção do livro teria dado asa ao lançamento pela aferição direta, não foi capaz de contrapor tal afirmação. Ele dizia, não se prestou sequer a afirmar em sentido contrário, ou seja, que apresentou os livros. E usaram esse motivo para poder fazer a aferição direta, né? O atuante fazia isso aqui. E, assim, o que eu extraí do recurso e do julgamento é que o contribuinte ele ficou mais resignado com a base de cálculo eleita, como se chegou naquela base de cálculo, notas fiscais, RT, do que realmente com motivo para o arbitramento. Que são coisas distintas. Uma coisa é eu arbitrar. Por que eu arbitro? Porque ele não apresenta o livro lá tal como a lei exige, ou os elementos lá que... Agora, o que eu vou escolher para... Quais são os elementos que eu vou utilizar para daí chegar a uma base de cálculo arbitrada? E parece que a discussão maior dele é que ele realmente tenta se debruçar com relação à base de cálculo adotada. Ele diz aqui que ele teria apresentado uns documentos lá que não teriam sido aceitos pelo fiscal e ele acabou que ele utilizou uma base de cálculo diferente lá do que o contribuinte pretendeu que fosse, né? Então, assim, para mim são discussões totalmente diferentes, né? Ele quis fazer o recurso subir pelo fato de discutir se poderia ou não ter arbitrado, né? Poderia ou não ter arbitrado. Aí traz um paradigma e diz lá que o arbitramento, em cima de incorreções na contabilidade, não se prestaria não seria motivo suficiente, né? Mas o caso dele, antes disso, ele não teve apresentação de livro, né? Assim, novamente, o que ele não contesta em si é o motivo do arbitramento, mas a base utilizada, né? Mas o arbitramento não está motivado na ausência de livros? Ou está também? Está também. Eu menciono aqui, o autuante noticiou que o recorrente não teria apresentado. Tal fato teria motivado a adoção da técnica direta para o lançamento de base de cálculo, que tomou como parâmetro, aí o parâmetro utilizado foi o valor das notas fiscais, valor constante da RT do CREA, ou pela área construída e padrão da obra, porque foram vários lançamentos, né? E aí ele usou o padrão de obra para poder cobrar a contribuição, né? O próprio contribuinte ele informa aqui, ó, que a não apresentação de fiscalização do livro diário e razão, referente aos períodos tais aqui, teria dado asa ao lançamento dos referidos créditos com a utilização do método de pressão direta.
Então, ele menciona isso, mas sequer contrapõe. Não, eu apresentei o livro sim, porque efetivamente, ao que tu indica aqui, não houve apresentação do livro, né? Eu até acho que nessa situação, nas situações aí analisadas, se fosse o inverso, se o recorrido dissesse, olha, eu quero que comprove o arbitramento, mesmo não tendo apresentado nada de contabilidade, talvez até a gente pudesse aceitar, porque aí seria aceitar o paradigma em termos de conhecimento, porque aí você teria uma situação mais abrangente no paradigma do que no recorrido, mas nesse caso aí eu acho que não tem como, porque enquanto no paradigma teve a apresentação de alguma coisa, né, teve a apresentação de uma contabilidade, mesmo que tenha sido desconsiderada se exigiu a comprovação e no recorrido não se apresentou nada em termos de livros contábeis, aí realmente eu não vejo como a gente conhecer, né, como a gente considerar que nós temos aí duas situações que seriam semelhantes ou que poderiam retratar alguma divergência. Porque aqui o contribuinte usa no recurso dele algumas expressões assim, falta de merecimento de fé, ausência de entrega de documentos, mas são expressões utilizadas pelo recorrente, referem-se ao procedimento de levantamento das bases de cálculo, que poderiam, no máximo, denunciar um eventual desacerto no aspecto quantitativo da base de cálculo, e não definitivamente, não a motivação utilizada. Porque ele não nega que ele não tenha apresentado o livro, né? Ele questiona que, quando ele apresentou documentos lá para se referir à base de cálculo, esses documentos teriam sido refutados pelo fiscal e adotou outros critérios, né? Que foi a nota fiscal, foi padrão da obra. Tá, já concluído, turma. Concluiu? Ok, então, podemos tomar os votos? O conselheiro Mário. Presidente, como eu já adiantei de certa forma aqui, eu não vejo como, se nós fizéssemos o chamado teste de aderência, como a gente poderia ter certeza que o colegiado paradigmático adotaria a mesma posição que adotou no paradigma se estivesse diante dessa situação. Portanto, eu acompanho o relator no sentido de não conhecer do recurso especial. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho o relator. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, 39 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, teríamos o número 40 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, Casa de Caridade Santa Teresa, foi retirado de pauta pela PGFN. Passamos, então, para o 41 da pauta, Colégio Novo Ser Limitada, e vai haver uma sustentação oral gravada, certo? Aí podemos, então, passar a relatoria também do conselheiro João Vitor. Podemos, conselheiro? Sim. Pois não. Recurso especial interposto pelo sujeito passivo, contra acórdão de recurso voluntário, e o recurso foi parcialmente admitido pela presidência da própria segunda sessão, para a rediscussão da seguinte matéria: exclusão de optante do Simples e compensação das contribuições recolhidas nessa sistemática. Foi negado provimento ao recurso do contribuinte no recurso voluntário, então essa é a razão pela qual ele interpôs o recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia pela presidência de Câmara, a contribuinte basicamente alega que, conforme paradigma final 869, devem ser deduzidos do lançamento as contribuições sociais já recolhidas no Simples. O contribuinte não interpôs agravo em face da negativa de seguimento em relação às demais matérias. Em 15 de janeiro de 2016, o sujeito passivo peticionou, está nas folhas 301 e seguintes, e é importante que os colegas deem uma analisada nessa petição. E ele informou nessa petição que, após a interposição do recurso especial, ele tomou conhecimento que a DRJ julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do ato declaratório executivo 66 de 2010, do qual se originou o lançamento, considerando legítima sua opção ao Simples, razão pela qual pediu o cancelamento deste lançamento. Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para oferecimento de contrarrazões.
A Fazenda Nacional apresentou petição declarando estar ciente do despacho de admissibilidade de recurso especial e não ofertou citadas contrarrazões. Este é o relatório. Obrigada. Vamos então, eu vou então colocar, alguém quer colocar alguma coisa? Vou ver se agora, se eu consigo fazer certinho, mas eu estava fazendo certo, só que ele não pegava o que eu copiava. Agora eu vou tentar... Eu não sei se eu me confundi, mas o que houve com o item 35 da pauta, hein? 35 da pauta foi retirado de pauta por inclusão indevida, tendo em vista que o valor era superior ao valor... Sim, porque não estava marcado aqui na... Não estava. Tá bom, desculpa. Obrigado, presidente. Deixa eu só tentar... Só um minutinho, vou fazer com bastante calma, para ver se... Excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimos senhores conselheiros integrantes desta egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais. Anteriormente à abordagem da matéria, ascendida por intermédio do recurso especial oportunamente apresentado pelo contribuinte, importante se mostra destacar fato superveniente, uma vez que extintivo do direito de crédito, aqui controvertido e reivindicado pela Fazenda Nacional. Trata-se do cancelamento do ato declaratório executivo 66 de 2010, uma vez que o crédito previdenciário, aqui controvertido, é oriundo do aludido ato declaratório executivo. Dessa forma, desconstituindo-se o abordado ato declaratório executivo, torna-se insubsistente os débitos fiscais dele decorrentes. Não por outra razão, a autuação similar, todavia relativa às contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos, também foi desconstituída, tendo como pano de fundo a desconstituição do aludido ato declaratório executivo. Dessa forma, como fato superveniente, extintivo do direito de crédito aqui controvertido, é imperativo que seja levado em consideração por ocasião do julgamento do presente recurso especial. Todavia, na hipótese suscitada pelo caráter dialético do direito, de tal fato superveniente não ser levado em consideração, deve ser pontuado que a matéria pré-questionada e devolvida ao julgamento desta egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais, por intermédio do recurso especial apresentado pelo contribuinte, encontra-se sumulada, especificamente, o verbete 76 do CARF. Dessa forma, torna-se também imperioso deduzir do crédito tributário autuado as parcelas já recolhidas de igual natureza no âmbito do Simples Federal. Por consequente, rogo ao contribuinte, inicialmente, que seja levado em consideração o fato superveniente consistente no cancelamento do ato declaratório executivo 66 de 2010 para o fim de cancelar a autuação previdenciária aqui combatida. Alternativamente, rogo ao contribuinte seja dado provimento ao recurso especial para o fim de que seja aplicado no desarte da presente controvérsia o entendimento sumular 76 do CARF, assegurando-lhe o direito de decotar do crédito previdenciário autuado as parcelas de igual natureza recolhidas no âmbito do Simples Federal. Obrigado.
Bem, então, podemos então passar. Quer dizer que é uma exclusão do simples que foi julgada assim mesmo, né? Pelo que eu entendi, né, João Vitor? Isso. E aí, coisa que nós normalmente sobrestamos, né, até o julgamento, né, definitivo do. É isso, Mário? Eu acho que a gente tem muito tempo que não tem um caso assim, né? Não é isso? A gente sobresta, não é? Quando tem porque é julgado em sessão. A questão aí que eu acho que aconteceu é que na DRJ deve ser julgado junto. E aqui a competência é diferente. E aí ficou um na primeira sessão e um aqui. Aí, claro, não teve nenhum problema lá na DRJ para julgar junto, né? Para julgar os dois, porque é igual a principal e a acessória, né? Quando é tudo junto. Bem, pelo que eu entendi é isso, né? Podemos, então, passar o voto, por favor, conselheiro João Vitor? Sim. Relativamente a essa petição, na qual o contribuinte informa, então, o êxito da discussão lá no ato declaratório executivo, inclusive deste ato declaratório que teria se originado o lançamento, eu entendo que essa decisão favorável, ela implica perda superveniente de objeto do presente recurso, porque esse recurso aqui, ele se limita a essa questão de aproveitar no lançamento os valores que foram recolhidos na sistemática do Simples Nacional, observando lá os percentuais. Então, essa era a única discussão do recurso especial, e não a questão da exclusão do Simples Nacional em si. Então, conforme o relatório fiscal, né, a presente autuação decorre... Só uma dúvida, é definitiva? Qual é o acordo? É da Câmara Superior, o do Simples? Não, foi na DRJ já. Na DRJ, nem tem... Lógico, então... É mesmo, foi na DRJ. Foi na DRJ, nas folhas 309 do processo. Entendi. Tá? Sim, desculpe. Então, conforme o relatório fiscal, a presente autuação decorre do fato de o contribuinte ter sido excluído do Simples Nacional através desse ato declaratório 66 de 2010. Entretanto, o contribuinte demonstrou as folhas 309 e 312 que sua impugnação em face do citado ato fora julgada procedente pela DRJ, a qual entendeu que inexistiriam provas irrefutáveis da prestação de serviço indicado como impeditivo, né, da adesão dele àquela sistemática. Isto é, o contribuinte obteve êxito no processo administrativo que se constitui em questão prejudicial ao presente lançamento, o qual decorre desse ato de exclusão da empresa do Simples. Desta forma, não subsiste interesse na discussão relativa à dedutibilidade do lançamento das contribuições recolhidas na sistemática daquele regime diferenciado, vez que ficaram prejudicados todos os efeitos do lançamento em decorrência do julgamento do processo administrativo fiscal, eu cito o número, final 2010-37. Em síntese, entendo que o objeto alcançado na via administrativa, em matéria prejudicial a este lançamento, implica a prejudicialidade do recurso especial por causa superveniente, de modo que o recurso não deve ser conhecido. Mas minha dúvida é, não conhecendo, vai prevalecer a decisão? Então, eu estou fazendo a ressalva de que ele obteve êxito na esfera administrativa, né? Não no sentido de prevalecer exatamente a decisão. Vai dizer que ele não pode compensar, mas ele não vai ter nada a ser compensado. É esse o raciocínio. Porque ele não foi excluído do Simples, é isso? Sim. Seria esse o raciocínio, né? Sim. Mas aí... Que a decisão é que ele pode compensar, mas ele é devedor. A decisão é que não poderia compensar. Foi negado o provimento do recurso. Ele é o recorrente, o contribuinte é o recorrente. Mas o recurso é disso. Na verdade, o acordo de está mantendo o auto de infração. Isso. Sem aproveitar o que foi recolhido lá na sistemática do Simples. Então, o fato da gente não conhecer vai ficar valendo isso. Então, não é só dizer que ele não pode compensar, é exigir o valor, né? A gente não teria que... Mas já foi compensado, não foi, João? Não foi compensado. Na verdade, ele foi mantido no Simples. Ele tinha um ato declaratório, no qual ele foi excluído do Simples, ele impugnou, e a impugnação dele foi julgada procedente. Então, a princípio, não tem nem o que aplicar a súmula 76, porque ele continua no Simples. Como a única tese devolvida foi essa, eu entendo que não há. Ele alcançou o intento dele na esfera administrativa no outro processo, o que implica prejuízo a esse processo aqui.
Não seria o caso, presidente, não seria o caso, assim, além do não conhecimento pelo fato superveniente, mas deixar alguma informação para a unidade, para ela aplicar os reflexos, né, da decisão da DRJ, porque, em tese, cancelaria o auto. Se o ato declaratório executivo foi cancelado, em tese ele está no simples, não teria o porquê do lançamento, né? Se a gente só, no caso, não conhecer, iria prevalecer o auto de infração ainda. É o que eu estou dizendo. É exatamente essa a minha questão. Mas não é como a decisão está encaminhada, entende? Essa ressalva a que você está se referindo, Marcelo, já está sendo feita. Estou dizendo que o objeto foi alcançado. Perfeito. A PGFN não falou nada nas contrarrazões? Ela não fez, ela não apresentou contrarrazões. Eu estou dizendo, ficaram prejudicados todos os efeitos do lançamento. Sim. O ato declaratório, não, a decisão do DRJ está em que página mesmo, João? Desculpa. 301, né? 309. A decisão que eu estou falando do outro processo. 309 e 312. Isso. E no Comprote já foi até arquivada, né? A decisão da DRJ. Consta que sim. Ele juntou lá, está arquivado. Isso. Ficaria incorreto a gente dar provimento por outro fundamento? Ele está pedindo que se aproveite o que ele pagou como simples para o auto de infração. Se a gente disser que se aproveita como simples mesmo, tendo em vista a decisão do outro, certo? Porque o recurso é o quê? O que foi pago com carimbo de simples ser usado agora com carimbo de auto de infração pedindo as contribuições previdenciárias, certo? E aí a gente dá provimento para que esse valor recolhido seja aproveitado como que efetivamente era a rubrica originária simples, tendo em vista a decisão do outro processo. Ficaria incorreto? O que vocês acham? Estou pensando só no caso... Eu entendo que sim, porque não é esse o recurso dele. O recurso dele é para aproveitar para esse lançamento. Era o recurso, né? Era para aproveitar para esse lançamento. E a gente pode dar outro fundamento. Eu posso dar provimento com outro fundamento. Não por entender que ele tenha que compensar com débito, tudo coisa, mas porque esse valor deve ser efetivamente aproveitado como simples. Porque ele voltou a ser simples. Eu acho que a gente não corrige o problema e o receio, que na verdade o lançamento vai ser sempre... O lançamento ele é superior a esse valor. Sim, se nós dissermos que ele tem que ser aproveitado como simples, mesmo vão cobrar duas vezes como simples e como outra... Não, é porque, na verdade, o lançamento, uma vez que ele foi excluído do simples, provavelmente ele tem um montante superior àquele valor que ele está querendo compensar. É isso. Então, assim, ainda que a gente fale que esse valor dele é valor simples, como efetivamente eu não resolvo o resto do lançamento que está em aberto. Sim, é incompatível. Ele não pode ser cobrado pelas duas sistemáticas. Ele nem tem que pagar no mesmo ano calendário, no mesmo período simples e normal. E tributação pois é, normal. Então, ou eu conheço e, na verdade, dou com outra interpretação, eu cancelo o lançamento. Sim, cancelo na totalidade. Sim. Eu acho... por reconhecer, porque assim, eu também não posso reconhecer que todo valor lançado é valor simples, porque aí não é. Aí eu estaria dando a ele, talvez, a possibilidade de compensar coisa que ele nem pagou, né? Já não é compensar, eu não estou falando de compensar, eu estou falando que aproveitar, não como compensação, mas como o recolhimento devido para aqueles períodos. Não sei se eu estou me fazendo entender, não é compensação,
certo? Não, mas eu não sei, eu estou só tentando... É porque ele no Simples, ele já recolheu esses valores, isso é fato. Sim. Só que como o lançamento é maior do que o valor que ele recolheu, ainda que a gente faça que se reconheça esses pagamentos como se simples fosse, eu não resolvo o resto do lançamento. Resolvo, Rita, se eu disser que ele era simples, bom, cancelar o resto, isso não subiu, essa que é a questão. A gente teria, é aquele que a gente sempre fala, a gente recebe a bola quadrada, a gente tenta o mínimo possível de, vamos dizer assim, de dano dentro da situação que foi feita aqui. A questão foi assim, olha, os processos foram julgados na DRJ sem nenhum problema. Claro, com certeza lá deve ter sido julgados conjuntamente, mesmo que mantenha o simples, né? Aliás, parece que não, porque como é uma coisa interessante isso. Como que teria sido julgado? Não posso nem entender como foi isso na DRJ. Como que a DRJ já cobrou, já manteve isso? Eu estou achando isso um pouco confuso. Bom, eu vou tomar os votos. O conselheiro não está conhecendo, né? Eu gostaria de dar uma olhadinha melhor nessa situação, porque a gente tem que ter aqui na Câmara Superior, nós temos vamos dizer assim, uma atuação bastante restrita, a nossa cognição é bastante restrita em relação àquilo que foi demonstrado de divergência, né, aquilo que chega aqui. E sempre minha preocupação aqui nesse caso é que é uma coisa tão... assim, como poderia ter desde o início a DRJ, porque eu imaginei até que era isso. Mas como eu até pensei que aqui tivesse revista a inclusão dele no Simples, fosse aqui, até me espantei sendo já na DRJ. Então, na verdade, foram julgados separados, e isso realmente não é julgado separado na DRJ. Eles foram julgados, a princípio foram julgados separados na DRJ. A decisão do nosso processo na DRJ foi de 2011, e essa decisão favorável no ato declaratório foi de 2013. Pois é. E aí, a gente aqui, não conhecer por essa questão, a gente está levando em conta o fato superveniente não é pelo recurso, né? Não é pelo recurso, não está no recurso, não é? Isso está numa informação, ou está no recurso já? Foi uma petição apresentada posteriormente à interposição do recurso. Então, a gente já está extrapolando ao recurso na hora que a gente não conhece pelo fato, né? E aí, por outro lado, a gente, pelo recurso em si, né, a gente teria, no máximo, de dar provimento para aplicar a súmula, certo? Pelo que está no recurso. Agora, se eu estou aceitando esse fato superveniente para ele interferir no resultado que eu estou dando aqui, aí eu poderia ter utilizado de uma maneira mais ampla. Eu acho que não, essa que é a questão. Né? Esse fato superveniente não pode ter se ele tem uma eficácia, ele não vai poder ter uma eficácia tão contida só para eu pegar um pedaço, né? Porque vai continuar o resto, é o que a Rita está falando e a gente está vendo aqui, é uma autuação maior, né? Mesmo que se diga que não se conhecendo, vai se manter, mas vai se dizer alguma coisa, aí só vai ficar valendo essa decisão aqui, que nem sequer a compensação deixou fazer. Essa é a minha... Bom, eu posso tomar os votos? Posso tomar os votos já? Todo mundo teria... O conselheiro, então, está não conhecendo pela questão superveniente, né? Isso. A minha dúvida só é o efeito desse não conhecimento frio dentro do rito, né, que não sei nem se de repente se olha as razões, né. Conselheiro Mário, vamos discutir, ver se alguém tem uma ideia. Conselheiro Mário. Eu estou olhando aqui, João, desculpa, só fazer uma pergunta, porque aqui, e eu estou olhando bem rápido, tá, então você me desculpa, eu estou no despacho de admissibilidade, e a primeira matéria é exclusão de optante pelo Simples. No despacho, será que eu estou no lugar errado? Está dizendo que se dá seguimento a essa matéria. Deixa eu ver se eu estou na empresa. Só pode ser essa, porque não tem mais... Colégio é novo C,
Não tem outra coisa de simples assim. Não vai ter 2 casos, a gente nunca teve. Porque a gente nunca julgou. A primeira matéria é exclusão de optante pelo simples, a segunda é multa aplicada. Mas onde ele coloca a exclusão do optante era só em relação a essa questão da compensação, tá, Mário? Ah, tá. Ó, desse item exclusão do optante pelo simples, ele sim, o recorrente se insurge lá no exame ordinário, tá? 288. O recorrente se insurge contra a acordo recorrido, alegando que não foram compensados os valores já recolhidos. Então a discussão não é em relação à exclusão, mas é só em relação à compensação. Não sei se era essa a tua dúvida. Não, é essa mesmo. E a decisão da TO foi anterior à da... Exclusão. Me parece uma coisa... Da DRJ também, né, João? Isso é compensação. Lançamento. Duas instâncias julgarem... A decisão da TO é anterior também, Rita. Porque senão a gente podia pensar mais ou menos o que aconteceu naquele meu processo de parcelamento, né? Que a decisão da TO foi proferida depois do parcelamento, né? Que tem aquela previsão do regimento. Mas aqui até a decisão da TO foi anterior. Embora a decisão da DRJ tenha mencionado que deveria ser observada a determinação do principal, né? Que a decisão da DRJ manda encaminhar para a delegacia para intimar a autuada e também para acompanhar o resultado da manifestação de inconformidade no processo de final 2010-37. Aí parece que essa parte do acordo não foi observada. Como é, Rita? Desculpe. A decisão da DRJ nesse processo que a gente está julgando, de final 2010-69, ao final do acordo, né, da decisão, ela fala para encaminhar a delegacia, para intimar o autuado, e também acompanhar o resultado do julgamento da manifestação de inconformidade no processo de final 2010-37. Aí parece que pelo trâmite não aguardou esse julgamento e foi para... O contribuinte já deve ter apresentou o recurso voluntário e foi julgado. Não sei se... Deixa eu só ver a minha esperança aí, presidente, assim, por outros processos que eu já trouxe para julgamento aqui há bastante tempo, é que na execução não tenha como executar isso aí, porque o que a gente tem? O que a gente tem aqui, e aí nós temos um paradigma que trata da súmula, obviamente, da súmula... Qual é a súmula? 76, né? E aqui, essa súmula, ela é uma súmula para imposto de renda, né? E o paradigma também é de imposto de renda. Eu acho que a gente já não conheceu de recursos quando foi apresentado o paradigma de imposto de renda para contribuição previdenciária. É o mesmo período, você já checou, né, João Vitor? O mesmo período dessa ano calendário 2004. Não, o período da segunda é 2005, mas o acordo expressamente volta lá na decisão da exclusão. Ele menciona que o ato é... Então, assim, parece que é decorrente de toda forma. Entendi, ele nunca esteve fora. E aí, de quando é nossas contribuições aqui? Acho que é novembro de 2005. 2005, 2008. 2008. E aí, se lá era de 2004, né? No calendário 2004, pelo acórdão da DRJ do outro processo, né? Eu acho assim... será que a gente poderia... Será que... Estou só pensando assim, a Rita falou eu acho que foi uma boa analogia com a questão do parcelamento, né? Se a gente tomasse essa informação como um embargo nominado e voltasse para a turma para julgar esse mesmo recurso voluntário em relação a essa exigência, acha que seria uma coisa disparatada? Porque, no caso do parcelamento, né?
se faz isso. É só uma ideia. Mas essa informação só veio agora? Sim, igual o parcelamento também. Igual o parcelamento também, foi depois que decidiu. Mas no parcelamento tem previsão expressa no manual do conselheiro. Tem previsão expressa. Porque aqui o receio maior é que a delegacia lá, ao executar o acordo, ela prossiga na cobrança desses débitos, né? Sim. Ainda que a exclusão tenha sido julgada favorável ao contribuinte, né? Eu acho assim, o encaminhamento tá assim, eu acho que não tem como fazer diferente. Agora, rapidinho, eu tive uma ideia, só um minutinho, Maurício. Não, tem previsão, o João Vitor tem previsão no nosso regimento, tem que esperar, tem que sobrestar o processo. Quando é simples, temos previsão, sim, que tem que sobrestar, que não pode ser julgado antes do julgamento do processo. Tem essa previsão, não tem? Não temos isso, Mário? Aí deixa eu entrar no regimento. Aí seria nesse sentido, João Vitor. Porque eu acho que tem a nossa previsão, porque nós fazemos isso. Não é só esse processo, não. Tem muitos casos, é porque a gente nem chega aqui, se faz por despacho. Quando o conselheiro recebe, faz por despacho. Ninguém leva e julga sem o processo do simples. Eu tenho quase certeza que sim. Se tivermos essa previsão, creio que... Eu sei que no manual está dizendo que é uma previsão especificamente para entender como sendo embargo denominado, não é isso? Bom, se vocês quiserem verificar isso depois, eu vou tomar os votos, mas eu gostaria de olhar melhor isso, porque para a gente não perpetuar uma coisa que depois vai vir um embargo ou qualquer coisa assim, né? Se a gente poderia já resolver isso, né? Eu tenho quase certeza que tem isso, sim, nas nossas determinações, acho que no próprio regimento, não tem? A questão só, claro, isso aqui é um recurso especial, é cognição restrita, isso não tem dúvida. A gente não pode abrir precedente, enfim. Mas eu só estava querendo ver uma forma regimental da gente resolver isso de forma correta, assim, sempre a gente precisar, vamos dizer assim, dar essa mensagem por meio de um acórdão que não conhece do recurso, né? O que visaria, vamos dizer assim, minimizar o dano aí, né? O contribuinte está sendo cobrado, ele no mínimo queria a compensação, e a gente nem conhecer e se manter uma decisão que está não só não permitindo isso, como com certeza vai seguir com essa cobrança, como a gente aqui já viu. Bom, eu vou tomar os votos, mas, de qualquer forma, eu gostaria de dar uma olhadinha nesse processo. Mas eu só posso pedir vista na minha hora de votar. Então, eu vou pedir, vou tomar os votos. Conselheiro Mário. Presidente, eu vou retomar a questão que eu falei, a gente já fez a comparação dessas duas situações aqui. Dessas duas situações, estou falando de processo de RPJ, que é o caso do paradigma, onde se aproveita CSLL, enfim. E nós não conhecemos do recurso, porque entendemos que a situação eram situações assim, diferentes, né? O processo previdenciário era bem diferente do processo desses processos de imposto de renda. Mas, enfim, eu acho que é o caso mesmo de pegar uma vista desse processo, porque nós temos uma situação aqui que a gente não enfrentou. Eu acho que é possível que exista previsão regimental para que a gente resolva essa situação de uma outra forma, né? Então, eu estou adiantando aqui, estou pedindo vista, o presidente já disse que vai olhar também, aí eu me comprometo a dar uma olhada junto para ver se a gente consegue dar uma solução diferente, uma solução que esteja mais de acordo aí até com o que aconteceu no processo, né? Porque esses processos jamais poderiam ter sido julgados separadamente. Aliás, o processo de exclusão do Simples jamais poderia ter sido julgado em momento posterior ao do lançamento do crédito tributário. Então, vou fazer esse pedido de vista. Ok. Então, em relação ao 41 da pauta,
vista para o conselheiro Mário, convertida em vista coletiva. O relator votou por não conhecer do recurso, né? Quer colocar algum detalhamento, João Vitor? Não conhecer do recurso por perda superveniente de objeto. Quer que ponha isso? Sim, pode ser. E só ressalvando, deixando claro que o voto não seria no sentido de prosseguir com a cobrança, obviamente. Sim, no sentido de que o objeto foi alcançado, inclusive faço a ressalva de que esse êxito do contribuinte no outro processo, ele tem efeito sobre o presente lançamento. Procurei deixar isso claro. Mas, enfim, a questão regimental talvez seja de importância mesmo se verificar. Pode ser que no mês que vem se chegue à conclusão que essa é a melhor solução, mas assim, pode ser que a gente tenha até... Isso não deve ter acontecido só aqui, tem outras situações que a gente... Não é só com a questão da Previdência, né? Eu creio que tenha também alguma coisa da terceira sessão, não sei se que também teria que depender, porque é a primeira, aqui nós temos a competência da primeira, certo? Então, com certeza pode acontecer isso também em outras sessões, né? Bom, reconhecer do recurso por perda superveniente de objeto. Eu vou só botar isso aqui para a gente lembrar que não é um não conhecimento comum de não demonstrar divergência, por exemplo, né? Por perda superveniente de objeto. Nesse ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou com relação ao conhecimento ou mérito, tá certo? Aí a gente volta no mês que vem e ver se tem alguma coisa, se tem algum precedente, alguma coisa, por ter acontecido outra vez e a gente ter algum precedente, pode até ser que tenha. E a gente, às vezes, aqui não está vendo e pode ser que a gente consiga uma solução mais, vamos dizer assim, que contemple mais o caso em si, né? De uma maneira mais direta. Bem, vamos então para o número 42 da pauta, era de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Município de Vitória das Missões foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Depois viriam 3 processos meus, Utingás Armazenador S.A., 43, 44 e 45, foram retirados de pauta, também por solicitação da PGFN. Depois, então, viria o número 46 da pauta, relatoria do conselheiro Pedro Paulo, interessado Poder Judiciário, também foi retirado de pauta pelo PGFN. E depois o 47 da pauta, também de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, que foi também retirado de pauta pela PGFN Município de Conquista. Certo? Então, nós terminamos agora a pauta do dia 25, né, à tarde, né, tendo visto as retiradas de pauta. Então, vamos retomar, se concordarem, vamos retomar aqueles processos que ficaram da sessão, da parte da manhã, pode ser? Então, nós vamos julgar aqui, agora, a partir de agora, vamos julgar os números 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34 da pauta, pode ser? Que são ainda da sessão da manhã, e a gente julga agora à tarde e aí completamos o dia, certo? Pode ser? Então tá, aí vamos fazer um intervalinho, mas só às 15 e depois das 16, né? 16 que a gente faz, né, normalmente. 16 e pouco. Ok? Então, vamos retornando ao julgamento do número 23 da pauta. Vamos ver aqui. 23 da pauta é de relatoria da conselheira Rita. Plásticos Beija-Flor Limitada. Pode ser, conselheira Rita? Sim. A gente volta, então, para a discussão acerca da retroatividade benigna.
Nesse caso, a gente tem lançamento para exigência de contribuição previdenciária declarada de GFIP pelo contribuinte, relativa a fatos geradores decorrentes de folha de pagamento, salários e não recolhidas à Seguridade Social. A quarta Câmara, terceira turma ordinária, para determinar a multa, adotou como padrão o artigo 35 da Lei 8.212, mais benéfico ao contribuinte. A Fazenda Nacional, em sede de recurso especial, juntando com os paradigmas necessários, traz para debate, então, a retroatividade e pede que deve ser verificada na execução do julgado com a norma mais benéfica se a multa anterior, da 35.2A da norma revogada, ou 35.2 da norma revogada, em comparação com a 35A da 8.212. O contribuinte apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e no mérito pela decisão recorrida. Eu estou conhecendo do recurso da Fazenda Nacional, cito para os senhores os paradigmas que tratam exatamente da mesma situação, onde é afastada expressamente a possibilidade de aplicação do artigo 61 da Lei 9.430, transcrevo para os senhores a parte do acórdão paradigma, e entendo sim pela caracterização da divergência conforme alegado pela Fazenda Nacional. E no mérito, aqui eu estou aplicando a portaria 14, não estou aplicando a nossa súmula, porque trata da questão em que a gente não tem um lançamento de obrigação acessória, foi um pouco do que a gente discutiu no processo do Maurício, o processo anterior, então talvez aqui o João abra a divergência para poder aplicar, então, o parecer da Procuradoria, mas, por enquanto, eu estou encaminhando no sentido de conhecer do recurso da Fazenda Nacional e, no mérito, dar provimento. Conselheiro Mário. Só uma pergunta, são contribuições declaradas em GFIP, Rita? Então, Mário, são declaradas em GFIP. Porque até lá no lançamento, quando a gente olha, a gente tem um código GFIP, ele até tem um valor, mas tem uma informação que eu não sei se é o contribuinte recolheu ou algo do tipo, e tem uma NFLD, que é essa que a gente está julgando. E a informação fiscal de que seria débitos declarados e não pagos. Mas aí... porque quando a gente se deparou aqui com débitos declarados em GFIP, a gente tem aplicado, a portaria 14 mesmo, ela estabelece essa comparação, salvo engano, essa comparação que foi feita pelo próprio acórdão recorrido. Pelo recorrido? Deixa eu só dar uma olhadinha nos paradigmas. Por favor. É o último item da portaria, né? Exatamente, porque os que a gente trouxe no mês passado nós nem conhecemos, porque nos paradigmas não tinha declaração, não sei se é o caso. Esse aí tinha, Rita? Tinha declaração de GFIP? Esse tinha declaração de GFIP. Deixa eu até abrir de novo aqui. Acho que é o artigo 5º da portaria 14, Rita. Ele estabelece que quando tem, aí aplica acho que é o 32A. Deixa eu abrir também. É inadimplemento, entende-se que é o inadimplemento. Por isso é que a gente faz aquela analogia lá com os do... É só o confessou e só não pagou. E aí é multa de mora, né? Não é? Aí que bota o 61, a do artigo 61. Eu estou até com a portaria aberta, ela diz assim, na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições declaradas em GFIP, a multa limitar-se-á àquela prevista não no 32A, não, no 35, com a redação dada pela 11.491, que no caso remete lá ao artigo 61 da norma. 61. Multa de mora, 20%. Aí, deixa eu só olhar Eu confesso que eu não olhei isso no paradigmas. Deixa só a gente olhar os paradigmas, se for o caso,
Pode ser hipótese de nem conhecer. E no acordo recorrido foi por isso que eles deram essa multa, não é? Porque tinha declarado, é isso, né? Uhum. Meu Deus. Recurso especial. Um paradigma, ele é sobre entidade beneficente. Então, não vai ser. Uns 3. Engraçado. Deixa eu ver aqui. É difícil de achar esse segundo acorde, né? Uhum. Agora, deixa eu ver. O primeiro você já olhou, não dá, né, Rita, no caso? É porque o primeiro, na verdade, ele trata de entidade beneficente, Entidade né? beneficente. Então, não vai ter GFIP mesmo. Zero, zero. É porque é daqueles acordes velhinhos, né? Aí é mais difícil de encontrar, mas acho que ele é o último. Deixa eu ver se é 00233. Ah, meu Deus. 233 é o primeiro. Ah, não, é 283, né?
Aí, Rita, pelo que eu vi, o 2301-00233, ele é um acordo que trata de PLR, né? Quando tem esses númerozinhos assim, é o último que aparece lá. E como é participação nos lucros ou resultados, isso é o caso de situação em que não há declaração do fato em GFIP. Então, eu acho que seria o caso de não conhecer, como eu e Maurício fizemos mesmo, já que o primeiro é de entidade beneficente, eu acho que seria o caso de não conhecer, porque as situações são diferentes. E assim, se fosse para conhecer, aí, pelo que a gente discutiu, seria de negar provimento ao recurso da Fazenda. Fazenda, de vez em quando, recorre desse negócio aí, mas recorre contra a própria portaria que ela assinou. Eu acho que vai na... Eu acho que vai uma quantidade disso, exatamente. Do mesmo jeito que a gente, de vez em quando, também vai. Vai, com certeza. Deixa eu só conferir aqui no relatório. Aí, ó, tem um documento GPS que ele fala, né? De 77 mil. E aí não tem número. E aí ele tem só a NFLD, então que deve ser a NFLD correspondente de 424. A NFD, o objeto dessa notificação são aqueles exclusivamente declarados em GFIP pela fiscalizada. É isso mesmo, gente. Desculpa. Então, eu altero aqui o voto e encaminho pelo não conhecimento. Por ausência de similitude de fato, já que a gente está diante, então, de lançamento de GFIP, o que não se reflete nas decisões paradigmas. Microfone, doutora Maria Helena. Ao longo do tempo, a gente percebe quando a gente pensa que mais a gente conhece, mais aparece alguma coisa diferente, né, nessa situação, até aquelas que parecem ser sempre ao mesmo tema, né? É o mesmo tema, mas são muito variadas aí as situações. A conselheira, então, está reformulando, né, conselheira Rita, para não conhecer do recurso por ausência de similitude fática entre o recorrido e os paradigmas. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no número 23 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, vamos para o processo número 24 da pauta. O conselheiro Maurício Nogueira Riguete, relator, e o contribuinte é RACH, Administração de Hotéis e Turismo Limitado. Isso aqui, o recurso da Fazenda, né? A matéria que subiu também é multa, retroatividade benigna. Esse aqui foi um lançamento de retenção de 11%, e aí com aquela multa por descumprimento de obrigação principal, né? E aí eu vou passar a leitura do voto aqui, uma parte dele, eu já destaquei o meu aqui, mas destacar de início que a multa em questão é aquela cobrada no mesmo lançamento, que se deu a cobrança do crédito tributário, com foco no hoje revogado artigo 35, 123, 8.212, no percentual de aproximadamente 15%. A autoridade atuante fez constar em seu relatório que havia promovido o lançamento de outros delicados, destacando-se aqueles que se referem às multas, 37 e tal, final 4932, 4940, 4959, os números 4924, CFL 68 e 4932, CFL 69, controlados respectivamente nos processos tais e tais, já se encontram arquivados e referem-se à multa por ter a empresa deixado de declarar GFIP contribuições incidentes sobre as remunerações de segurados e empregados autônomos, constante das folhas de pagamento e dos lançamentos contábeis,
Dada a natureza do lançamento destes autos, retenção de 11%, depreende-se que não houve lançamento por primeira obrigação acessória, declarar fato gerador em GFIP, conexo a este lançamento. A decisão recorrida afirmou o entendimento de que, para a aplicação da multa mais benéfica, oportunizando os efeitos da retroatividade benigna em matéria de penalidade, o valor lançado deveria ser comparado com aquele resultante da aplicação do artigo 61, os 20%. Né? A recorrente requereu fosse a multa lançada somada do inciso 4 do artigo 32 de 2002 na redação anterior. Ou seja, ela pede a cesta de multa aqui, né, para somar as multas, conforme teria feito o autuante, segundo entendeu. Vale dizer, seu pedido imediato conduziria, pode-se dizer, à manutenção do lançamento. Todavia, o que tudo indica, já que não se identificou qualquer comparativo para o lançamento, o autuante aplicou diretamente ao valor não recolhido a multa de 15%, constei no artigo 35, sua redação anterior. Ou seja, o autuante não fez comparativo, né? Pelo menos não tem. Poderia partir de uma premissa que haveria feito comparativo de multas. Por sua vez, o despacho bem identificou a divergência. Eu estou conhecendo o recurso para aplicar a portaria, como o da turma, né, até então, né, de comparar o valor da multa por primeira obrigação principal, ainda que lançada somente ela, né, com o artigo 35A, né, que é os 35%. E aí o restante do voto é similar ao que eu já havia lido nessa sessão. Né? Em suma, no caso de multa por primeira obrigação principal, e não se tratando do lançamento de GFIP, é entendimento descolegiado que a comparação, para fim de aferição, se houver ou não efetividade benigna, deve-se dar com o artigo 35A, tendo ou não havido lançamento de multa por primeira obrigação acessória àquela associada. Ante exposto, o voto conhecido do recurso para dar provimento, devendo-se observar a portaria PG 314 de 2009. Aqui a dúvida é se o provimento é parcial ou é integral, presidente, porque ela pede para somar, né? Mas ela partiu de uma... Ela entendeu que o autuante teria somado as duas multas, aplicado a cesta de multa, né? Mas o autuante lançou tudo 15% e eu não identifiquei nenhum comparativo que ele tenha feito, até porque isso aqui é retenção de 11%, né? Esse faturador não vai para a GFIP, né? E aí eu estou concluindo por conhecer e dar provimento ao recurso para aplicar a portaria. Eu não vejo nenhum inconveniente, não. Alguém vê que precisasse ser outro tipo de dispositivo? Então tá, o conselheiro está conhecendo e o conhecimento está ok, né? Sim. Ok. Conhecendo no mérito, dando provimento, não é isso? Para a retroatividade benigna, né? Pela 119. Conselheiro Mário. João Vitor, tudo bem? Eu acompanho, presidente. Tudo bem, conselheiro João Vitor? Sim, eu nem vi que a minha câmera estava desligada, desculpa. Certo. Conselheiro, mas você estava ouvindo, né? As discussões, ouviu tudo, né? Sim. O voto, inclusive. Ok. Conselheiro Mário, acompanhou? Foi isso? Acompanhei. Tá. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Eu acompanho. Conselheiro Marcelo Milton? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, número 24. Gente, só para lembrar, o João Vitor, esse caso acho que foi um anterior, é parecido com o anterior que ele julgou, que dirigiu, não foi? Sim, que o João aplicou a... Abriu Mas esse caso não é de retenção, Maurício? É de retenção. Eu até fiquei com dúvida aí com relação a você estar aplicando a portaria, né? Sim. Eu vou acompanhar por enquanto. Ok, então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, teríamos o 25... desculpe, estamos na porta da manhã, foi o 24, aí 25 e 26, números 25 e 26, Rio Rancho, o 25, Rio Rancho Agropecuária S.A. e 26, Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, os dois eram de relatoria da conselheira Ana Paula, foram retirados de pauta. Então, agora vamos para o número 27 da pauta, ainda do conselheiro Maurício, Suspenses Sistema Automotivos Limitada. Número 27 da pauta.
esse recurso está fazendo também, retroatividade de multa, né, contribuição de terceiros. Isso aqui é contribuição devida a terceiros, né? E aí a Procuradoria pede aqui, direto ao voto aqui, né? A multa em questão, a competência de fazer o valor de 2008, é aquela cobrada ao mesmo lançamento, que deu cobrança do crédito tributário hoje regular 35, seus valores de contribuições devidas a terceiros. A autoridade atuante fez constar em seu relatório que havia provido o lançamento de outros delicados. O número 37 de 2061, controlado no processo tal, a multa CFL 68, já se encontra arquivado com julgamento parcialmente favorável ao contribuinte. A decisão recorrida afirmou o entendimento de que a aplicação da multa mais benéfica, oportunizando os efeitos da benigna tributária, tem que comparar com 61, 20%, né? Já a recorrente pretende ver comparada a multa lançada no percentual de 24% com aquela estabelecida no 35A. Ela pede para comparar diretamente com 75% da Procuradoria, né? E aí, por sua vez, o despacho de admissibilidade bem identificou a divergência. E aí, no mérito aqui, vai dizer a multa então aplicada ao dispositivo revogado deve ser somada àquela prevista também no revogado artigo 5º, caso tenham sido normas lançadas, e comparada a 75%. Ainda outras palavras, tratando de ofício, a base para comparação para se aferir se houve ou não lançamento legal mais benéfico, como regra, a multa resultante da aplicação do artigo novo, 35A. Excetuam-se da regra os casos em que as multas previstas no parágrafo 4º e 5º, em sua redação anterior, tenham sido aplicadas isoladamente, sem imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação principal. As situações deverão ser comparadas com as penalidades previstas no artigo 32. Com isso, tem-se que a disciplina prevista no artigo 35, com a redação dada pela 11941, reserva-se aos casos em que, não havendo lançamento de ofício, os débitos confessados são recolhidos fora do prazo de penalização, ou, ainda, no caso em que o débito lançado já se encontrava declarado em GFIP. Assim sendo, o comparativo deve ser efetuado nos termos do artigo 4 da portaria conjunta TGFN, que aqui a redação dela, o das multas, a redação anterior, a contribuição devida terceira, assim entendida a autoridade de fundo, deverá ser comparada com o das multas do ofício previsto no 35A. O disposto, estou conhecendo o recurso e dando provimento. E esse aqui, diferentemente das outras contribuições, esse aqui ele não vai somar o CFL 68 porque não se cobra, se eu não estou enganado, o CFL não se cobra... Terceiros não é autografo. Não tem a declaração em GFIP, não é isso? O conselheiro, então, está conhecendo o método dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Cecília. Opa, acompanho. Estava desligada. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Maurício, esse era o item 27? Isso. Esse não tem a I68, não é isso? É só a principal? É porque é terceiros. É terceiros. Ah, tá. Deixa eu só ver a conclusão aqui. Mas aí, nesse caso de terceiros... Quando é lançado junto, eu não vejo diferença, não. É isso que eu ia perguntar, porque normalmente terceiro ele vem junto com o patronal e vem com o segurado e 68. Mas no artigo 4º da portaria, ela fala aqui, né? Quando é contribuição devida a terceiros, elas não... É a multa desse aí. É a multa do terceiro, não é aquela outra multa. Ela não é considerada, pelo menos pela essa portaria, ela fica isolada mesmo, viu? É esse artigo mesmo da portaria. Deve estar naquela... É porque a portaria 119 é muito centrada quando você tem a principal e a acessória correlata, né? Pois é, eu não vejo muita diferença entre uma coisa e outra. Eu também. Acho que o negócio aqui tem um preciosismo aqui na portaria que eu acho que é desnecessário. Mas, enfim, talvez eu não esteja enxergando, mas existe alguma coisa. Eu vou acompanhar pela informação aqui de que tem o CFL 68. Tem uma informação aqui. E aí, na verdade, é o procedimento da súmula CARF, Maurício, que você está determinando? Não, eu estou determinando o comparativo dessa multa diretamente com 75%. Tal como o artigo 4º da portaria. Mas não muda nada, João, porque lá onde você tem o lançamento de contribuição previdenciária, esse comparativo vai ser feito, né?
assim, não vejo assim, qual seria a diferença. Mas... Eu vou acompanhar. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 27 por unanimidade de votos. Conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora vamos para o 28 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, Sanitex, promoção de vendas limitada. Número 28 da pauta. Aqui a gente tem o lançamento de contribuição previdenciária para cota patronal. Na mesma ação fiscal, eu tive um lançamento AI68. Também a exigência de segurar o empregado e contribuinte individual e também a exigência relativa a contribuintes individuais, né, que eu já falei. Após o trâmite processual, a terceira Câmara, primeira turma ordinária, deu provimento parcial ao recurso, mandando recalcular com base no artigo 35, que remete, então, ao artigo 61 da 9430, recurso especial da Fazenda Nacional, pugnando que a comparação seja feita entre o 35.2 da norma revogada e o artigo 35A da 8.212. Tem um questionamento de conhecimento. Defende a recorrida o não conhecimento do recurso por ausência de pré-questionamento da matéria e ainda pela divergência fática entre os julgados, pois no caso do acordo recorrido, a aplicação do artigo 106 levou em consideração o fato de estarmos diante de débito confessado pelo contribuinte mediante a apresentação de GFIP, situação não verificada nos paradigmas. Quanto ao primeiro ponto pré-questionamento, devemos destacar que tanto o artigo 17, que trata do PAF, quanto o parágrafo 5º do artigo 67 do RICAF, são expressos no sentido de que tal regra se aplica ao contribuinte. Não poderia ser diferente, pois, via de regra, salvo a necessidade de oposição de embargos contra a decisão proferida, a primeira oportunidade de a fazenda se manifestar nos autos se dá com a interposição do recurso especial e cito os dispositivos. Quanto ao segundo ponto, a ausência de similitude fática, é importante destacar que os argumentos do contribuinte não espelham o entendimento do colegiado recorrido, o qual, por meio do voto proferido pelo redator, deixa claro que, no caso concreto, estamos diante de lançamento de ofício, pois, ainda que tenha havido a entrega das GFIPs, essas não eram compatíveis com os fatos apurados a partir da fiscalização. Consta do voto. Na presente NFLD, a fiscalização, como fica evidente no relatório fiscal, não se restringiu a apurar valores confessados em GFIP, pelo contrário, lavrou a notificação atendendo exatamente os ditames do artigo 142 do CTN, o que estabelece. Pela análise do relatório de apropriação de documentos apresentados, verifique-se a competência por competência, os valores que foram deduzidos à atitude de pagamento prévio e as suas respectivas apropriações, conforme a natureza do que fora pago. Esses fatos revelam, a meu ver, que o fisco realizou o trabalho de verificar a ocorrência do fato gerador e, primordialmente, determinar a matéria tributável no seu respectivo quanto, de modo a precisar exatamente os valores devidos pelo sujeito passivo a título de tributo, que, por si só, as GFIPs analisadas não seriam suficientes. Observamos, portanto, pelos termos acima que o colegiado recorrido concluiu pela realização de lançamento de ofício. Diante dessa informação, ao aplicar a retroatividade, entendeu que a multa aplicada ao lançamento em razão das alterações promovidas pela MP 448 deveria ser recalculada na forma do artigo 35, com redação dada pela 11.941, se mais benéfica ao contribuinte. No entendimento do colegiado, a multa do artigo 35, na redação antiga, foi substituída pela multa de mora do mesmo artigo 35 na nova redação, a qual faz remissão ao artigo 61. Aplicou-se, então, o mesmo nome in iuris para a definição da regra do artigo 106 do CTN. Em contrapartida, nos acordos indicados como paradigma, prevaleceu o entendimento de que, nos casos de contribuições previdenciárias exigidas por meio de lançamento de ofício, para fins de cálculo da multa, deveria levar em consideração a natureza da penalidade aplicada e, no caso concreto, a comparação para fins de aplicação do artigo 106 deveria se dar segundo o confronto do artigo 35 e o novo
artigo 35A da 8.212, já que ambos tratam de multa de ofício. Transcrevo o paradigma. Então, nesse sentido, eu estou entendendo pela similitude fática e estou conhecendo do recurso. Para, no mérito, então, nesse caso, aplicar a súmula CARF número 119 e dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Vou tomar, então, o voto, o conhecimento e o mérito, ok? Conselheira Rita, então, está conhecendo e no mérito dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 28 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Depois, então, teríamos o número 29 da pauta, Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Limitada, que foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Vamos, então, para o número 30 da pauta, Veirano e Advogados Associados, de relatoria da conselheira Rita. Também retroatividade. Aqui eu vou ter que conferir a questão se é só informação, só lançamento para exigência de débitos declarados. Deixa eu ver se eu coloco isso no relatório. Trata de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias, patronal e terceiro, incidente sobre remunerações pagas aos segurados e empregados, apurados a partir do exame das guias GFIP e das guias de recolhimento das folhas de pagamento e das informações da RAIS. Também o acordo recorrido mandou fazer o recálculo da multa com base no artigo 35, que remete ao artigo 61. A Fazenda pede, então, o comparativo entre o artigo 35.2 e o 35A. O contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e no mérito pela manutenção da decisão recorrida. Oportunamente apresentou ainda embargos de declaração contra a decisão da turma ordinária, embargos que foram rejeitados nos termos do despacho de folhas 2.248 e seguintes. Também a gente tem aqui uma alegação de não conhecimento do recurso por ausência de pré-questionamento da matéria, o que para mim é uma questão superada. Destaca a recorrente que em nenhum momento foi aventada a possibilidade de substituição da multa de mora prevista no artigo 35, mesmo antes da redação da 11.941, pela multa de ofício do 35A, nem mesmo em sede de embargos de declaração. Então, eu repito que ocorre que, quanto ao pré-questionamento, devemos ressaltar que o artigo 17 do decreto 7235 e o artigo 67 do RICAF exige esse pré-questionamento apenas com relação ao contribuinte. No mais, o debate acerca da aplicação retroativa das novas regras só nasce a partir da MP 449, razão pela qual até a decisão da turma ordinária, ocorrida em 17/4/2012, não haveria motivo para sua apreciação. Neste cenário, o colegiado recorrido e aplicando o artigo 106 entendeu que a multa aplicada ao lançamento, em razão das alterações promovidas pela MP 449, deveria ser recalculada na forma do artigo 35 com a redação dada pela Lei 11.941. Então, no entendimento do colegiado, a multa do artigo 35, na redação da nova 876, foi substituída pela multa de mora do mesmo artigo 35, da Lei 11.941, a qual faz remissão ao artigo 61, aplicando, então, o mesmo nome iuris para a definição do artigo 106, para a regra do artigo 106. Então, por esse sentido, eu estou conhecendo. Aí eu só preciso verificar, como naquele outro processo,
se a gente está só diante de GFIP. Não, Rita, eu estou aqui no relatório diferença? fiscal, porque tem alguma coisa que foi declarada em GFIP. Aqui eu estou no relatório fiscal, mais especificamente na página 156, e tem valores também que não foram declarados. Tem vários levantamentos. Então, aqui nesse caso... É o normal mesmo, né? Eu estou aplicando, acho que aqui é súmula, não, aqui é a portaria, porque eu acho que eu não achei o AI 68. Então, eu não apliquei a... Só voltar aqui, né? Não, aqui eu acho que vai ser caso de aplicação da súmula mesmo, porque tem vários AIs. Fala, Matos, o microfone. Desculpa, não, eu vi aqui como tem diferença de GFIP e coisa que não estava em GFIP, e tem 1, 2, 4 autos de infração de obrigação acessória, assim, bem provável, a probabilidade quase 100% de estar o AI 68 aí também. Então, eu estou conhecendo, estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu vou acompanhar também, por causa da questão da existência, melhor dizendo, aí 68. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Eu também acompanho. Então, no 30, por unanimidade de votos, conhecer no recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Dar-lhe provimento. Aí, continuamos aqui no número 31 da pauta, ainda de relatoria da conselheira Rita, VZ Transportes Eireli. Aqui a gente tem uma discussão acerca de decadência de obrigação acessória e também acerca da retroatividade. Estamos diante de um lançamento AI 68 para exigência de multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória pela não declaração em GFIP de remuneração paga a contribuintes individuais no período de janeiro de 2003 a 12 de 2003. Segundo consta do relatório fiscal, as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores que deixaram de ser declarados em GFIP foram lançados no auto de obrigação principal, os quais eu transcrevo para os senhores. Após o trâmite processual, a 4ª Câmara, a 3ª Turma Ordinária, deu provimento parcial ao recurso voluntário para, na forma do artigo 150, parágrafo 4º, reconhecer a decadência parcial dos créditos anteriores à competência 10 de 2003, inclusive, e ainda determinar o recálculo da multa segundo o comando do artigo 32A, incluído pela Lei 11.941. Transcrevo o acordo para os senhores. Contra o acordo, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo colegiado. Tempestivamente é apresentado, então, recurso especial de divergência, visando rediscutir 2 matérias: termo inicial da contagem do prazo decadencial para o lançamento de ofício e de obrigação acessória vinculada à obrigação principal, aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, e o critério da aplicação do artigo 106, em razão das alterações promovidas nas multas da 8.212. Intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões. Eu conheço do recurso. Com relação à decadência, eu estou aplicando a nossa súmula CARF número 148, e considerando os dados do acordo recorrido de que o lançamento envolve as competências de janeiro de 2003 a dezembro de 2003,
e que a intimação se deu em 28/11/2003, aplicando-se o artigo 173, inciso 1, deve-se afastar a decadência do lançamento. Ok, então a conselheira está conhecendo e no mérito dando provimento, né, nas duas questões, não é isso? Isso. Conselheira aí, com relação à multa, eu acho que nesse caso aqui é a súmula 119 mesmo. Também estou dando provimento ao recurso nas duas matérias de fato. Aí eu consultei os principais, eles não estão nem no sítio do CARF, mas pelo Comprote, pelo que eu entendi, eles já estão até encaminhados para execução. Se alguém quiser conferir. Uhum. Não, aí você já colocou, né, que é para observar. Sim. Tá aí no final do voto. Ok, conselheira Rita? Sim. Conselheiro Mário? Acompanha a relatora. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Eu acompanho. Conselheiro Maurício? Acompanho. Conselheiro Marcelo Milton? Acompanho. Eu também acompanho. Então, 31 também, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o 32 da pauta, de autoria da conselheira Ana Cecília, município de Maracanã. Maracanãú, não, deve ser Maracanãú. É Maracanãú, tem que saber, Maracanãú. É aí, você conhece? Conhece? Desculpa, então, é Maracanãú. É porque aqui não tem acento, né, na nossa pauta, e aí eu realmente não conhecia esse município. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que subiu também é a questão da retroatividade benigna. Aí, eu estava encaminhando, a princípio, o meu voto com a aplicação da súmula CARF, mas aqui no processo do Maurício, num caso semelhante, a gente aplicou a portaria 14. Aqui trata-se de auto de obrigação principal. Logo no início do meu voto, eu indico todos os autos de infração que foram oriundos da mesma ação fiscal, né? E esses primeiros autos que eu elenco aqui, que são 5, todos eles são de obrigação principal. São obrigações principais. Aí, a seguir, eu vi que no termo de encerramento do procedimento fiscal, tinham mais 3 AIs. Pelas informações do relatório fiscal, eu extraí que um desses autos de infração que ele trata da questão da GFIP, porque no próprio relatório havia essa indicação, né, que não foi declarada em GFIP a remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais da categoria 13, autônomos, e 15, transportadores autônomos, embora o contribuinte tenha recolhido parcialmente a contribuição devida. Além disso, extrai-se a seguinte consideração, folha 45, que o órgão deixou de recolher no prazo legal as contribuições devidas à Seguridade Social e, concomitantemente, deixou de informar em GFIP os fatos geradores das contribuições previdenciais, o que, em tese, constitui crime de sonegação, etc. Então, apesar de ter essa obrigação principal e pelo que eu extraí do processo, existir também uma obrigação acessória, aqui trata-se de parte... contribuição devida correspondente à parte de outras entidades, SEST e SENAT, destinadas à Seguridade Social, incidência sobre as remunerações pagas ou acreditadas aos contribuintes individuais das categorias de transportadores autônomos. Então, pelo encaminhamento que foi dado no processo anterior, então, o caso aqui seria de aplicação da portaria 14 e não da súmula, como eu coloquei aqui. Então, eu vou só reformular depois, presidente, para incluir a portaria no lugar da súmula. Ok. Porque eu não tinha feito essa distinção quando era para terceiros. Os terceiros, né, que tem aquele específico lá. Eu aplicava a súmula se houvesse também o lançamento da obrigação acessória. Uhum. Ok. Então, a conselheira está conhecendo e no mérito dando provimento. Exato. Sim. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho.
O número 32 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Conselheiro Pedro Paulo, agora, o número 33 da pauta, é município de Resende. Relatoria do conselheiro Pedro Paulo, número 33 da pauta. Esse aqui também é retroatividade benigna. O contribuinte apresentou contra razões, mas, assim, matéria totalmente alheia à discussão do processo, então eu não estou conhecendo. Estou fazendo essa observação aqui. Quanto ao mérito, a matéria em discussão é a multa aplicável, o auto de infração aplicou a multa do 35A, o acordo recorrido reduziu a multa que passaria a ser calculada com base no 35.2, na redação dada pela 9786, né, e a Fazenda Nacional pede a aplicação da portaria que se retorne a multa do artigo 35A. Com essa discussão que teve aqui, eu fui verificar se teve lançamento do 68, né, dele. Eu não achei. Tem um outro processo, mas nesse outro processo é a infração, o disposto legal, né, o fundamento legal, 35, que é deixar de atender estimação. Eu não identifiquei se houve lançamento de obrigação acessória, né, porque isso pode ser relevante aí para o voto do conselheiro João Vitor. No meu caso aqui não muda nada, talvez mude a questão da súmula, né? O que eu olhei aqui, na verdade, só tem esse lançamento. E lá no relatório fiscal, que está aí, eu acho que na folha 14, ele faz uma referência a um outro processo, que é o de final 72. Mas esse processo de final de 72 é uma multa por deixar de atender intimação, quer dizer, o fundamento legal é o 35. Então, em todo caso, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional, mas tem essa particularidade aí que pode ter. Você falou que está na página 14, Na verdade, ela é um que abrange a página 14, né? Porque, na verdade, não chama relatório fiscal, por isso que se achar é mais difícil. Entendi. É de 12 a 80, não sei o que, você vai lá na folha 14, tem o relatório fiscal. Bem, então o conselheiro está conhecendo e no mérito dando provimento, não é isso? Número 33 da pauta. Conselheiro Mário. Nesses casos aqui não se aplica a súmula, né? Essa é a portaria, mas não a súmula, né? Sim. Nem lá no auto de infração deu para saber se tinha ou não. Nem no eu acho que não vai ter o 68 não, viu, presidente? Porque, se eu não me engano, isso é um município, se eu não me engano, esse período aqui, o 68 ele era lançado no dirigente do órgão público. Ah, tá. Então tá. O relatório só não se refere, né? Refere às autuações, e o outro processo que ele se refere, você poderia até achar que era o 68, mas eu fui abrir lá, por causa dessa discussão, e não é. Né? Eu abri o outro processo e é uma multa por deixar de atender e prestar informações e tal. Mas aqui tem o cálculo do valor da multa do auto de infração CFL 8, que seria devido, encontra-se na planilha a seguir, porque ele não usou esse, ele usou o 75. Olha só, tá lá na página 6. Ele lançou a multa de 75 nesse lançamento. Sim, eu sei, estou dizendo que ele levou em conta, é o mesmo naquele meu. Ele levou em conta, tem o CLF 8, o valor aí, CFL 8, tem até o valor aí, só que ele não fez, não tem ele ali, porque ele está... Não deve ter mencionado no relatório, pode ser também. Tá aí, eu estou vendo na folha, quer ver, deixa eu só... no IPC, depois do IPC Instruções, onde tem documentos diversos outros, DOC, EOCC. Aí, se você entrar ali,
E aí, logo lá no final, você tem um quadrinho, que tem um E68. Esse aqui é meu... Hã? Achou? A página ainda não achei. Ó, peraí. Isso, no item 4, não é município de Resende que a gente está julgando? Resende. Então, documentos diversos outros, tá? Aí você entra nele, aí vem, ó. Agora eu vou dizer a página que eu olhei aqui no... Eu coloquei a pagininha lá no coisa, aqui, ó, no PDF. É na página 19. Tá, deixa eu entrar aqui. Na página 19. Tem valor aí, 68, ó. Então, pronto. Menos falta. Ainda tem valor máximo. Ainda tem um valor máximo. Ele ainda fez pelo valor... Verificando qual seria o valor máximo. Bem, tem essa informação aí no processo. Não, o que não muda no meu voto, que mudaria só usar ou não a súmula, mas estou conhecendo e dando provimento. Conselheiro Mário, tá ok? Posso seguir? Não? Acompanha o relator. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Acompanho também. Conselheiro Maurício? Acompanho. Conselheiro Marcelo Milton? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, 33 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Número 34 da pauta, então, que seria o último, né? Da nossa... Esse 34 também Deixa eu só apregoar o nome para a gravação. Contribuinte Finesso Agropastoril Limitada em recuperação judicial, relatoria ainda do conselheiro Pedro Paulo. Sim, conselheiro Pedro Paulo. Esse aqui também é de retroatividade, é uma situação bem padrão. Aqui tem 68, tem tudo aqui, são várias autuações. Não é? No processo, você vê aí no relatório fiscal, tem essa relação dos processos todos. Acho que está até aberto aqui o relatório fiscal de projeto. E aí eu estou conhecendo, no relatório fiscal lá embaixo ele tem a relação das autuações, né, das NFLDs, tem todas, eu não abri cada uma não, mas é aquelas situações em que você faz várias... Então aqui eu estou conhecendo e negando e dando provimento, aplicando a súmula e a portaria. Ok. Conselheiro Mário. Com o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho 34 por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Esse, então, era o último processo que estava faltando para nós julgarmos da manhã, né? Aí, da pauta de hoje, 25, confere e não ficou nada para trás, não é isso? Alguém me ajuda? Acho que não ficou nada, não. Eu acho que não, eu vim acompanhando aqui. Aí, então, só para a gente situar, são 16 horas, seria pouco antes das 16, né, nós teríamos agora um intervalo, né, que a gente combinou, 16 e pouco. Eu só quero fazer aqui, dar para vocês os dados da nossa sessão. Amanhã, dia 26, pela manhã, nós vamos ter 7 processos, depois das retiradas e levando em conta a questão da ausência, né, da conselheira Ana Paula, nós estamos com 7 processos pela manhã e à tarde nós temos 6 processos, tá? Não tem nenhum registro de nada em termos de sustentação, de alguma coisa assim. E aí, então, eu coloco para vocês, são 16 horas, se querem adiantar ou se amanhã nós nos encontramos pela manhã às 9 e julgamos, aí podemos sim adiantar a pauta da tarde para amanhã. E aí teríamos 13 processos pela manhã.
Por mim, eu acho que sim, se não tiver problema em antecipar. Não tem. Agora a portaria nova já resolve exatamente por causa disso, né? Porque eles vão ficar com o tempo ocioso. Então, eu só estou colocando o seguinte, poderíamos até adiantar esse processo de amanhã, agora, ou então amanhã nos encontrarmos para fazermos esse processo. Você seria adiantar hoje? Não. Seria, mas amanhã, se nós nos encontrarmos para julgar esse, a gente poderia até, na quinta-feira, nós temos poucos processos também, temos 8 pela manhã e 3 à tarde, e aí sim temos 2 tentações, uma de manhã e uma à tarde. E aí, se amanhã nós poderíamos adiantar esses processos e virmos na quinta só para fazer as sustentações, pode também, tá? Porque as pessoas estão programadas lá para entrar nas nossas salas no horário delas, certo? Aí vocês que veem, assim, o que seria melhor. Por mim, presidente, se desse para a gente adiantar hoje, é uma possibilidade de a gente ter o dia de amanhã para fazer outras coisas, né? Tem outras de trabalho mesmo. Então, se os demais conselheiros não se incomodarem, por mim, a gente já tentaria matar essa pauta de amanhã hoje e voltaria na quinta. São 7 processos pela manhã e 6 à tarde. Isso, exatamente. 13 processos. Aí dá conta de matar eles hoje, né? Uhum. E aí amanhã não ficaria nada amanhã? Sim. Não, nós já faríamos as 2 sessões de amanhã hoje. Entendi. Pelo que eu entendi, isso é possível, não é isso, conselheiro Mário? Pelo que eu entendi da nova portaria. Sim. A gente só tem que abrir as pautas certinho. O Fabimar está pedindo para falar, presidente. Por favor, Fabimar, ótimo. Presidente, Fabimar? É possível sim, tá ok? Ok, né? Aí eu só tenho que interromper a gravação, não é isso? E aí abrir as 2 sessões, não é? De amanhã? Exato. Separadas. Isso. Sim, porque, claro, com a questão da sessão virtual, ela tem é diferente a questão de tempo e espaço. Então, eu tenho que ter as sessões, mas eu não preciso ser em dias diferentes. Eu tenho só que abrir, certo? E aí, tanto faria ser amanhã como hoje, porque a gente vai fazer do mesmo jeito. As pessoas não têm acesso. Então, vocês querem, então, que a gente faça o nosso intervalo de 15 minutos? Pode ser? Pode ser? E aí, vamos fazer esse intervalo, e aí, o nosso compromisso, então, é de... claro, se não der também para antecipar tudo, a gente pode antecipar alguma, e amanhã fazemos um período. A gente não precisa ficar... o importante aqui é nós julgarmos, assim, discutindo e com todo o tempo necessário para que o processo seja julgado a contento, com todas as variáveis conhecidas, certo? Tá certo? Então, vamos fazer o intervalo. Todo mundo está de acordo com esse posicionamento? Sim. Então, vamos fazer nosso intervalo. São 15h57. Vamos 16 e 12. A gente volta, ok? 16 e 12, aí vamos fazer. Pelo menos a gente antecipa um período de amanhã. Certo? Se der os 2, mas... Então tá, até lá. Tchau, tchau. Tchau.